Amém. Então, a Bíblia diz, o rei Salomão diz, que ele achou na terra uma mulher pior do que a morte. Ela é pior do que a morte. Eu estou procurando esse versículo aqui na Bíblia, mas eu não encontrei. Que a minha Bíblia é nova, eu não encontrei. Mas o rei Salomão diz que a mão dela é como se fosse grilhões. E o coração dela como se fosse redes. E a pecadora é por ela presa. Ela é a prisão do diabo. E as mãos dela são grilhões. E o coração dela são correntes. São redes. Aí você imagine, nós imaginamos. Como que o diabo aprisiona uma pessoa. Eu estou passando por isso. Eu estou enfrentando um ser pior do que a morte. Pior do que a morte. Eu estou enfrentando um monstro. Que Deus já me revelou que é um monstro. É um monstro. E que quer me matar. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso, é a hora de prevalecer o que Jesus falou. Que todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. E o que tem fé nele expulsarão os demônios. Eu creio no que Jesus falou. E esse versículo está aqui em Eclesiastes. Mas eu não estou encontrando. Mas no Eclesiastes capítulo 9 diz: as mesmas coisas sucedem aos justos e injustos. Gozemos os bens que Deus nos dá. Devera resolver todas estas coisas no meu coração para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios, as suas obras estão nas mãos de Deus. E também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo isso passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, assim ao homem bom, como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvario no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Ora, para os que acompanham com todos os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos, eles sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século em que coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Amém? Deus se agrada da obra daquela pessoa que semeia a sua palavra. Deus, o coração de Deus se alegra com aquela pessoa que reparte o seu pão. Se ela tem 2 vestidos, 2 blusas, 2 saias, 2 pares de sapato, e ela vê o seu irmão necessitado, que não tem um par de sapato, não tem um par de roupa, ela divide. Isso é agradar o coração de Deus. Isso é agradar o coração do Deus Todo-Poderoso, é falar a verdade de Deus.
Não temer a morte, a espada, a macumba, a feitiçaria, os demônios, Satanás, porque eles já são seres derrotados. Não temer os mortos, porque eles diz a Bíblia que porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos, eles não sabem coisa alguma. Não temer os mortos, porque eles não sabem coisa alguma. Nós devemos temer os vivos, porque é o vivo é que rouba. É o vivo que, se ele não ama a Deus de todo o coração dele, se ele não pratica a justiça, se ele não ama, se ele não conhece o Deus, ele pratica a maldade contra o seu próximo. É ele que planeja o assalto, é ele que planeja o adultério, é ele que coloca os olhos na fulana, na ciclana, na beltrana e cobiça, é ele que pratica o mal. É esse vivo é que nós devemos pedir a Deus para nos proteger contra a bala perdida, porque é eles que pega um revólver e mira e atira. São os vivos e não os mortos. São os vivos da terra, cujo coração não agrada a Deus. Eles são cruéis, eles são perversos, eles são injustos, eles são imorais, eles são devassos, eles são pessoas inclinadas à prática da perversão contra eles mesmos. Contra eles mesmos. Então a Bíblia diz, porque os vivos sabem que hão de morrer. Nós, os vivos, sabemos que um dia nós passaremos pela amargura da morte. Nós sabemos, só que nós não sabemos nem o dia e nem a hora, só sabemos que vai chegar. E quando chegar este dia, quando chegar esta hora, nós devemos estar preparados diante de Deus. Diante de Deus, porque é diante de Deus que nós vamos prestar conta de tudo que nós fizemos, não só de coisas boas, não só de coisas boas na terra, mas até das obras malignas, até das obras injustas e perversas e malignas que nós fazemos na terra. E é esse Deus é que nós devemos temer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa. Mas a sua, diz a Bíblia, a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, até o seu ódio, até a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo desse sol. Vai, pois come com alegria o teu pão. Deus manda nós comermos com alegria o nosso pão. Deus manda nós comermos com alegria e beber com bom coração o nosso vinho, porque ele se agrada das nossas obras. Como eu já disse e repito, Deus se agrada da obra da mulher que é generosa, da mulher que teme a Deus, da mulher que adora a Deus, da mulher que não faz o mal para o seu próximo, não deseja o mal, não deseja coisa ruim para o seu semelhante, mas ela deseja que Deus salve aquele pecador. Ela prega o evangelho, ela põe as mãos sobre os enfermos, ela ora em nome de Jesus, e Jesus ouve a oração dela, e Jesus escuta o clamor. Ela derrama as lágrimas, ela é sincera diante de Deus. Ela se converteu ao Deus da Bíblia. E agora ela é uma mulher quebrantada. Ela é uma mulher que ela respeita a autoridade divina. E ela pensa agora em fazer uma obra missionária para Deus. Ela diz para Deus, ela vê a necessidade da obra de Deus aqui na terra. Ela vê que a obra de Deus é carente. Ela vê que a obra de Deus precisa de obreiros, precisa de dizimista, precisa de pessoas que doem a sua vida, doem seu talento, doem a sua alma para o Senhor Jesus. E ela ama o Senhor Jesus, ela crê no Senhor Jesus, ela tem fé em Jesus, ela nasceu de novo, ela é uma nova criatura, ela creu nos apóstolos, ela crê no evangelho dos apóstolos, ela estuda a Bíblia, ela examina a Bíblia, ela respeita, ela ama a Deus de todo o coração dela, e agora ela serve ao Deus verdadeiro.
ela serve, ela adora e ela intercede agora pela obra de Deus. Ela é uma coluna, ela é um esteio da obra de Deus aqui na terra. E Deus se agrada dela. Deus se agrada deste homem que chora de dia, chora de noite, desse homem, desta família que clama pela justiça de Deus, pela equidade de Deus e luta contra as obras do diabo. E luta contra, vai de contramão contra as obras de Satanás. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza com a mulher, goza a vida com a mulher que amas todos os dias da vida da tua vaidade, o qual Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, tudo quanto te vier a mão, para essas mãos aqui que Deus nos deu, tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-e conforme as tuas forças, porque na sepultura para nós, onde nós vamos, aonde eu vou, tu vai, eles vão, nós vamos, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Louvado seja o nome deste Deus, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agradar o coração do Deus Todo-Poderoso é o nosso objetivo. Agradar o coração de Deus. Conhecer a Deus, conhecer o amor, a compaixão, a piedade, a misericórdia, conhecer as virtudes deste Deus, conhecer a misericórdia. A Bíblia diz que Deus amou este mundo de uma tal maneira que enviou Jesus Cristo para que todo pecador, adúltero, assassino, o mais vil pecador, a pecadora, o abominável, a detestável, o perdido, o condenado, creia em Jesus e tenha a vida eterna. Esta é a obra de Deus. Deus enviou Jesus Cristo para que todo aquele que crê em Jesus Cristo não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. E adorar este Deus vivo que manda a chuva para esta terra, que manda os seus anjos, que manda o seu Espírito Santo, que nos fez do pó da terra, que nos fez e soprou em nós o fôlego de vida. E nos deu a Bíblia Sagrada, os seus mandamentos, os seus estatutos, que é o nosso maior tesouro, é a Bíblia. Passará o céu, passará a terra, mas o que está nesta Bíblia não vai passar. O que Jesus falou está aqui nesta Bíblia, nem vai passar. Tudo que ele tem guerras, rumores de guerra, são os princípios de dores. Em Palestina, em Gaza, lá em Israel, saltando fogos, foguete, bomba, etc. Tudo isso está na Bíblia. É os rumores, são os princípios das dores. É o princípio, mas ainda não é o fim. Jesus disse que haverá guerra, haverá rumores de guerra antes que venha o fim. Haverá e já está acontecendo. Amém? Já está acontecendo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha piedade de nós, os mortais, os seres humanos aqui nesta terra, que Deus tenha misericórdia e nos guarde hoje para toda a eternidade. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. A Bíblia diz que a sabedoria é muitas vezes mais útil aos outros do que aquele que a possui. Voltei-me e vi debaixo do céu que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas o que o tempo e a sorte pertencem a todos, que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna e como os passarinhos que prendem com os laços, assim sem laço também os filhos dos homens
no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Também vi a sabedoria debaixo do céu, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e o cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas, as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitos bens. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome deste Deus que tudo pode, que tudo sabe e que tudo vê. Amém.